A eleição presidencial de 2026 ainda parece longe, mas o jogo político, na verdade, já começou. E os cenários que estão se desenhando são bem complexos. Vamos tentar entender o que está em jogo. Para entender tudo isso, a gente tem que começar pela pergunta que está na cabeça de todo mundo. O governo Lula deve continuar? E olha só, a resposta divide o Brasil praticamente no meio. Esse é o ponto de partida para toda a disputa de 2026. Então, com o país rachado desse jeito, a grande questão é: será que a gente está caminhando para mais do mesmo? Um repeteco daquela polarização toda que vimos em 2022? Para a gente desenrolar esse novelo, vamos olhar para 4 pontos principais. Primeiro, claro, esse cenário de um país dividido. Depois, a disputa entre Lula e quem vai herdar o capital político de Bolsonaro. Aí a gente vê a movimentação da centro-direita e, por fim, se pode surgir um nome novo nessa história. Então vamos lá. Para entender 2026, a gente precisa olhar para trás, para 2022. Aquela eleição foi chamada por muitos analistas de briga de rejeições, sabe? E é essa mesma dinâmica que parece estar montando o cenário para a próxima disputa. E o que isso quer dizer na prática? Que a disputa, no fundo, não é sobre fulano ou ciclano, sobre um partido ou outro. A eleição de 2026 está se transformando, basicamente, num grande referendo. Continua ou não continua? Bom, e isso nos joga direto no cenário que muita gente considera o mais provável, quase como a luta principal. De um lado, o presidente Lula buscando a reeleição. Do outro, uma briga intensa para ver quem vai ser o principal adversário, o herdeiro do bolsonarismo. E o nome para essa missão, o herdeiro oficial, já foi apontado. O próprio Jair Bolsonaro colocou o filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, como um nome para carregar a bandeira do movimento. E olha, isso não é só discurso. Nas pesquisas de primeiro turno, o cenário se confirma. Flávio Bolsonaro aparece ali em segundo lugar, se consolidando, pelo menos por agora, como o principal nome para desafiar o Lula. Ok, então ele é o herdeiro. Mas a pergunta de $1 milhão é: só isso basta? Ser o escolhido garante que ele é o candidato mais forte para um eventual segundo turno? É aí que a coisa fica interessante. E a oposição ganha um baita dilema estratégico. Porque os dados mostram uma coisa curiosa. Apesar do Flávio ser o nome oficial, tem outro personagem que, nos números, parece ter um potencial bem maior num confronto direto. E esse nome é o Tarcísio de Freitas, atual governador de São Paulo. Quando a gente olha para as simulações de segundo turno, o cenário muda completamente. Tarcísio chega a um empate técnico com Lula, ou seja, hoje os números indicam que ele seria o adversário mais competitivo. Toda essa complicação no campo da direita, essa dúvida sobre quem seria o nome mais forte, acaba abrindo uma porta, uma janela de oportunidade para outros grupos. E é aí que entra a ofensiva da centro-direita. E se liga nesse número porque ele é a chave para entender essa oportunidade. Quase 1/4 do eleitorado está dizendo abertamente que quer uma opção que não seja nem Lula nem Bolsonaro. É um espaço político gigante esperando para ser ocupado. E quem já está de olho nesse espaço todo? 3 governadores de peso do PSD: Eduardo Leite, Ratinho Júnior e Ronaldo Caiado. Eles já estão se articulando publicamente para tentar construir essa tal terceira via. A ideia que une os três é bem clara. Eles querem fugir do que um deles chamou de fla-flu político, sabe? A proposta é apresentar uma outra visão, mais ao centro, longe da polarização que a gente tem visto. Beleza, agora vamos para a última peça desse quebra-cabeça. E é uma peça que vem de fora, um elemento novo que pode bagunçar todo o tabuleiro. É o caso de um partido novo, o Missão, que já chega se posicionando como algo totalmente diferente, uma alternativa ao que eles chamam de velha política, tanto do lulismo quanto do bolsonarismo. E o mais curioso é que o pré-candidato deles, o Renan Santos, está mostrando uma força impressionante com a galera mais jovem. Ele chega a ter um desempenho melhor nesse público do que nomes super conhecidos da política. O próprio Renan Santos reconhece: olha, ainda são um nome desconhecido para muita gente. Mas a plataforma dele é bem direta. Foco total em segurança, acabar com a impunidade e colocar o Brasil, segundo ele, no caminho para ser um país de primeiro mundo. Tá, e o que a gente tira de tudo isso? O recado principal está aqui. Apesar de quase 2/3 do eleitorado já parecer ter seu candidato na cabeça, mais de 1/3 do pessoal ainda está na dúvida, ainda pode mudar de ideia.
Ou seja, o jogo está longe de estar decidido. Isso tudo nos deixa com a grande pergunta para 2026. A gente vai ver de novo uma polarização total, uma briga de gigantes? Ou será que o cenário vai se pulverizar com vários nomes fortes na disputa? A resposta para essa pergunta, bom, ela vai definir os próximos anos do Brasil.